não consegue ver todos que estão aqui, mas eu estou muito feliz de ver todas vocês aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma aqui e que Deus venha falar com cada uma de nós e falar ao coração de vocês aquilo que vocês querem ouvir, as respostas que vocês querem ouvir. Talvez não é a resposta que Deus vai dar, mas que Ele consiga fazer você entender e dar paz ao seu coração da resposta que Ele vai te liberar essa noite. Amém? Eu queria que tivesse aquela imagem aqui atrás, não sei se tem como. Hoje nós vamos falar disso, glória a Deus. O Egito não é o seu lugar e o deserto não é o fim, amém? Vamos falar de novo? O Egito não é o seu lugar e o... Isso mesmo, mais uma vez. O Egito não é o seu lugar e o deserto não é o fim. O deserto é apenas uma escola onde Deus está nos forjando para a gente chegar aonde? Na terra prometida. Amém? Glória a Deus, aleluias. Quando a gente fala de deserto, tem pessoas que não gostam de falar sobre esse assunto. Tem pessoas que já começam a chorar. E tem pessoas que já querem sair correndo. E tem outras que querem já sair do deserto e já não aguentam mais e já querem desistir. Mas deixa eu te falar uma coisa. Assim como Deus prometeu àquele povo que eles iriam chegar, o mesmo Deus é o Deus de ontem, de hoje e eternamente, amém? O Deus que estava com eles naquele deserto é o mesmo Deus que cuida de nós, amém? Vamos ler então Deuteronômio 8, do 2 ao 4. Deuteronômio 8, do versículo 2 ao 4. Será que eu enxergo aqui? Amém? Escutem só. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, mas também te sustentou com um maná dos céus, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu as tuas roupas sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Feche seus olhos. Senhor, nós somos apenas vaso na mão de ti, Senhor, nas mãos do oleiro. Fala com as tuas filhas, Senhor, através de mim, porque não sou mais eu, e sim a tua voz, Senhor. Usa-me, ó Pai, como instrumento em tuas mãos. Que as tuas filhas saiam daqui com aquilo que elas precisam ouvir. Não o que nós queremos, mas sim o que tu queres para nós, Senhor. Nós confiamos em ti, ó Pai. Te entregamos tudo por amor, ó Deus. Te agradecemos o Espírito Santo, Consolador, que está conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Antes de eu começar, eu só queria fazer uns agradecimentos a todas as mulheres que estão aqui, as que estão visitando, a pastora Jaqueline, a pastora Eliane, que está nos visitando hoje também. Glória a Deus por essas mulheres, glória a Deus pelas pastoras dessa terra, amém? Então vamos lá. Antes de nós começarmos a falar de como é o deserto, vamos lembrar quem era esse povo, como eles foram parar naquele lugar. Ela começa muito antes que Moisés. Muitas pessoas, quando falam de deserto, lembram de Moisés, né? Mas isso já começou há muito tempo. Começa lá com Abraão. Um homem já velho, uma mulher estéril, uma promessa impossível. Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu, no lugar de Abraão, já começaria a duvidar. Porque minha mulher era estéril, como que seriam benditas em mim todas as famílias? Como é que iria dar frutos? Depois, um milagre. Nasce Isaac. Isaac gera Jacó.
Jacó tem 12 filhos. Um deles se chama José, o sonhador. José é vendido pelos irmãos. Vai como escravo para onde? No Egito. José é preso. José decifra sonhos. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Mas Deus transforma a prisão em palácio. Deus transforma dor em alegria. Deus transforma sofrimento, Deus transforma tristeza em alegria. Amadas, todas nós temos um deserto dentro de nós, todas nós temos um deserto pelo qual nós passamos, porque Deus permite isso. A palavra de Deus diz que Ele nos leva ao deserto. Muitas vezes a gente é humilhado, muitas vezes a gente é questionado, muitas vezes a gente leva alguns nomes que a gente nem merecia. Mas é necessário isso para que Ele nos forge, para que Ele forme quem Ele quer que nós sejamos, porque a dor que te feriu é aonde você vai ser usado para curar outras mulheres. Amém? José se torna governador. Um homem que estava preso, Deus leva a governar. Uma mulher, muitas vezes, que não tinha nada a oferecer, Deus usa e vira uma pastora. Uma mulher, às vezes, que foi criada sem pai, sem mãe, cresce, como diz as nossas línguas, a Deus dará. Um dia tem um encontro com Deus e se torna alguém relevante na casa do Senhor. Foi assim que Ele fez com José. Talvez José já tinha desacreditado de tudo. Talvez ele teve passado por momentos que ele achava que Deus o tinha abandonado. Mas Deus nunca abandona os seus. Quando tem uma promessa na vida de alguém, você pode passar pelo que for, que Deus vai fazer você chegar, mesmo estropiada, mas você vai chegar. Mesmo o povo lá no deserto, alguns chegaram, outros não, e nós vamos falar sobre isso. Quando a fome chega sobre Canaã, que era a terra onde eles viviam, as famílias de José, toda a família desce para o Egito. Ali, inicialmente, eles são protegidos. Mas os anos passam e José morre. Eu estou resumindo bem, tá, gente? Mas aqui ensina para nós o quão importante é não colocarmos a nossa dependência em Deus através de pessoas. O meu pastor não vai me levar à minha promessa. A minha pastora não vai me levar para o céu. O meu marido não vai me fazer chegar nas bênçãos que Deus tem para mim. Sinto lhe dizer, mas é. Quem dera eu poder ter todos da minha casa no mesmo caminho que eu penso e que eu tenho no meu coração. Mas a caminhada é individual, amados. O deserto é individual. O deserto é comparado a uma escola. E na escola nós temos o quê? Provas. Como é que são as provas? Individuais. Então José morre. E aquela população fica sem ninguém, fica sem proteção. Porque eles estavam dependendo de José. A dependência deles estava em homem. Quantos de nós, às vezes, dependemos de carros? Quantos de nós, às vezes, dependemos de nossos trabalhos? Quantas vezes nós dependemos do quem eu sou, do que eu posso fazer? E não é sobre isso. Nós temos que estar dependendo do Senhor. Porque se amanhã Jesus volta, como que nós vamos ficar? Será que estamos preparadas para a terra prometida? Onde eu viverei eternamente com Ele? Ou será que eu estava ocupada demais, tentando juntar os meus tesouros na terra? Amadas, a nossa alma vale mais do que carro. A nossa alma vale mais do que trabalhos. Mais do que todo dólar que a América pode dar. O nosso coração é precioso demais para o Senhor e Ele nos leva ao deserto, muitas vezes, como diz a música, para falar de amor, mesmo em meio à dor. Levanta-se um novo faraó que não conhecia José e muito menos os seus descendentes. Ele não conhecia ninguém. E aquilo que era abrigo se torna agora uma escravidão. E o povo se vê perdido.
sem rumo, sem saber para onde ir. Muitos já contaminados com a cultura do Egito, porque já tinham se passado muitos anos. E nós sabemos que o Egito tinha muitos deuses, muitas estátuas, e talvez eles começaram a se perder no caminho. Israel se perdeu de fato no caminho. Mas, mesmo quando a gente se perde, Deus ainda segura na nossa mão. Porque eu volto a repetir, aquele que tem promessa, Deus não se arrepende do que ele fala. E nem é filho do homem para que minta, não é assim sobre Jesus? Nós temos uma promessa. Quem de nós tem uma promessa aqui? Nós temos uma promessa que é o quê? A vida eterna, gente. Não é sobre coisas na terra. É sobre uma vida eterna. Então, os anos se passam. Aquele povo vira escravo. Até que Deus levanta um homem. Um homem chamado Moisés. As 10 pragas acontecem. O mar vermelho se abre. O povo atravessa. E finalmente, eles estão livres. Só que não. Era só mais uma etapa que Deus estava permitindo para forjar aquele povo. Porque não é de qualquer jeito que Deus quer que nós entramos na terra prometida. Não é de qualquer jeito que Deus nos quer para Ele nos dar a promessa. Não é de qualquer jeito, amadas. Nós precisamos ser testemunhas dele. Nós precisamos ser testemunhas do amor de Deus aqui na terra, não é de qualquer forma. Eles saíram do Egito, amadas. Mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Vocês já se viram nessa situação? Eu vou falar de mim. Eu tenho promessa do Senhor, amém? E já tem alguns anos. Eu conheci Jesus através de meu sogro e da minha sogra, que são pastores, há quase 30 anos. E eles são pastores de uma igreja bem rigorosa. Eles não têm nem televisão em casa. E eu conheci Jesus lá, na igreja deles, através deles, na mesa. Em conversas, em jantares, em almoços, porque eu não queria ir na igreja, né? Mas a minha família era católica e eu costumo dizer que eu sempre fui igrejeira. Eu era coroinha, eu sempre estava envolvida com as coisas da igreja. Então eu sempre fui igrejeira. E a partir de conhecer meu marido, conhecer meu sogro e minha sogra, eu fui começar a conhecer então sobre os crentes. Que por outra hora nós zombávamos muito. Tinha uma igrejinha em frente à minha casa e já pedi muito perdão para Deus, mas amém. E eu me converto naquela igreja, amadas. E lá eu começo a receber muitas promessas. E uma delas, um dia, é que eu levaria a palavra do Senhor para outras nações. E hoje eu vivo isso. E se passaram muitos anos já. Uns 18 anos dessa palavra. Pode passar o tempo que for. Você pode dar a volta que você quiser dar. Mas você nunca vai fugir daquilo que Deus tem para você. Fiquem vigilantes e atentos. Para que também não te aconteça nada enquanto você estiver fora da promessa. Para que a tua alma esteja guardada. Esteja salva. E muitas vezes, tirar o Egito do nosso coração. Isso é difícil. Porque por mais que eu tinha conhecido a palavra, por mais que eu tinha me convertido naquela época, os tempos passaram e eu quis dar uma volta no mundo. Eu e meu marido quisemos dar uma volta ao mundo. E nós saímos da cobertura, né? Mas ainda estávamos sobre a cobertura da oração de um pai e de uma mãe. E anos se passaram e Deus um dia fala assim: eu vou mudar cenários, mas eu não vou mudar propósito. E ele usou uma mulher para dizer que nós íamos fazer uma mudança muito grande, de cidade, de estado e até mesmo de país. E Deus estava no controle dessa situação. E aí foi que nós viemos parar aqui. E quando nós pisamos aqui,
Eu botei a mão na minha cabeça, ao contrário de muitos que dizem, desci aqui, aqui era o meu lugar. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Eu não conseguia tirar o Egito do meu coração, pastor. Eu não conseguia. E eu acho que já desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu já comecei a chorar. E glória a Deus, Deus é tão perfeito, que eu tenho até uma testemunha aqui hoje, porque ela acompanhou meus primeiros dias aqui. Eu chorava dia e noite. Aí eu fui começar a trabalhar no House Clean. Quantos fogões eu limpei com lágrimas. Quantos banheiros eu lavei com lágrimas. Até eu entender que se eu não entregasse a minha vida para Deus, eu não ia sair daquele sofrimento. Porque o que tinha passado já não era mais para agora. Deus tinha uma nova história para minha vida, para a vida da minha família. E não só para a minha vida, para as pessoas ao meu redor. Porque quando Deus te usa, amado, Ele não te usa só para você. Ele te usa para ser uma ponte para alcançar outras vidas, outras pessoas. Não é só para você, é para os seus descendentes. Tem muita gente dependendo do seu sim. Tem muita gente dependendo do seu coração. E agora minha vida já não é mais só para mim aqui. Eu não posso mais desistir. É como você entrar em algo e quando você vê, você já está tão ali que não tem mais como você sair. E é melhor mesmo você ir mesmo se envolvendo. Entra na igreja. Entra nos grupos das mulheres. Aí do grupo das mulheres vai para as decoração. Aí da decoração já está em cima do altar. E do altar já está orando por oferta. E do altar já começa a pregar. E daí quando você vê, você já está tão envolvido com as coisas do Senhor que não tem mais como sair. É mais fácil você ficar mesmo. Dá menos trabalho. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha os homens aí. Nós oramos por vocês, homens, nessa casa. Deus, Ele quer nos libertar. A palavra diz que eles passaram 40 anos no deserto. E a Bíblia menciona, e até alguns historiadores falam, que o caminho que eles tinham que percorrer até a terra prometida, se eles fizessem em 3 dias, se eles fizessem sem parar, eles levariam 3 dias. E durou 40 anos. E vocês sabem por quê? Reclamações. Murmurações. Falta de gratidão. Não era falta de Deus. Porque é no deserto que acontecem os maiores milagres. Mas o povo não se satisfaz. A gente sempre quer mais. A gente vem pra cá pensando no dinheiro. Aí a gente volta para Jesus. E aí a gente começa a entender que o dinheiro não era o motivo pelo qual eu vim aqui. Eu vim pra cá porque Ele queria o meu coração, que vale muito mais do que qualquer dinheiro. Deserto é lugar de intimidade. Deserto é lugar onde Deus quer ter uma conversa só com você. Deserto é sala de aula mesmo. É você e seu professor. Deserto é lugar onde Ele quer ouvir a tua voz. Ele sabe o que você precisa. Mas Ele quer te ouvir por quê? Intimidade, diálogo, a proximidade. Olho no olho com Deus, joelho no chão, boca no pó. É lágrimas mesmo. Deserto não é alegria. É passar por dor. É passar por tristeza, sim. E talvez a gente fica tanto tempo nesse deserto porque não permitimos que o Senhor alcance determinados lugares dentro de nós. Quantas vezes guardamos mágoas em nosso coração? Quantas vezes viemos cultuar a Deus com o nosso coração ferido, o coração apertado, talvez com coisas para resolver e vamos deixando para amanhã, vamos deixando para amanhã, vamos deixando para amanhã e talvez o amanhã não chega. E aí a gente fica no deserto, dando voltas e voltas. E Deus está falando, não vou te liberar. Existem mágoas para ser perdoadas. Existem perdão para serem liberados. Existem cicatrizes que Ele ainda quer curar, feridas que Ele quer curar. Eu não sei o que você passou na sua vida, amada. Talvez você foi uma filha que nasceu do acaso, como seus pais te falaram, ou te contaram essa mentira.
Porque ninguém nasce por acaso. Deus não permite um filho sequer na terra que não seja pelo propósito dele. A palavra de Deus diz que antes de te colocar no ventre da tua mãe, ele te conhecia. E antes de você nascer, ele te separou. Você já nasce com uma promessa, amada. Você é conhecida do Senhor, prometida do Senhor, separada pelo Senhor. Sabe para quê? Como diz a nossa mãe, não vai lá porque você não é. Você é o quê? Separada. Santificada, conhecida dele. E sobre você, vários propósitos. Ah, mas como é que eu faço então, Taira, para chegar nesses propósitos? Intimidade. Passar pelo deserto. Tá no deserto? Deus está com você. É escola. Aprende, escreve, vai ler, conversa com pessoas sábias. No deserto, você tem que escolher quem vai estar ao teu lado, para você não se contaminar com algumas vozes, com alguns murmurinhos, com algumas falácias, ou melhor, falacídio. Nem existe essa palavra. Mas sabe o que é? Matar com palavras. Falacídio. Eu falo mesmo. Isso é ignorância. Filhas de Deus não falam mesmo, não falam o que pensam e não falam o que querem. Filhas de Deus, antes de falar qualquer coisa, pensam: Senhor, o que tu farias em meu lugar? Jesus, o que tu farias em meu lugar? Apanha numa face e dá a outra. Cuspiram no rosto dele, deram vinagre para ele, açoitaram ele, fizeram tanta coisa com ele. E no final o que ele fez? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós queremos desistir por tão pouco. Queremos deixar de cultuar a Deus por tão pouco, porque minha roupa não está legal em mim, porque meu carro não é o melhor, porque eu ainda não moro na casa que eu quero, porque eu ainda não tenho o emprego que eu quero. Amadas, você tem liberdade para ir à casa do Pai. Você tem Deus contigo. Isso ainda não te foi tirado, não te foi proibido. Gratidão era o que faltava no povo do deserto. Gratidão não pode faltar em nossos corações. Existem pessoas que já saíram do pecado, mas o pecado ainda mora na mente. Sabe? Pessoas que não vivem mais no mundo, mas ainda não tiraram certos costumes de dentro de si. Vigia, amadas. Nós ainda estamos em tempo. Estamos no deserto, sendo lapidadas, como vaso na mão do oleiro. Pecou, não se afasta não. É aqui o lugar. O lugar do pecador é aqui. O lugar do doente é aqui. É na presença do Pai. E não distante. Quanto mais distante você ficar, mais entregue ao mundo você vai estar. Já saíram de alguns relacionamentos, mas o relacionamento ainda mora no coração. Às vezes tem pessoas que vivem relacionamentos tóxicos, abusivos, e Deus vai dando sinal. Tá namorando e Deus já tá dando sinal. Mas a pessoa pensa, vai mudar. E ainda insiste em dizer que é presente de Deus. Deus tá dando sinais. Aí a pessoa acaba que por fim libera. Mas dentro dela ainda, ela tem como se fosse um imã que atrai outra pessoa igual. Eu conheci pessoas assim. Saem de relacionamentos, mas o relacionamento não saiu de dentro dela porque ela necessita aquilo. Mudança de mente, amadas. Renovai as suas mentes. Deus tem planos de bens e não de maldição para nós. É para isso que serve esse tempo, para conhecer o seu, para ver com quem você está casando, com quem você não vai casar. Para depois você não se enfiar numa cilada e ficar manchada, infelizmente. Tem pessoas que mudam de cidade e continuam presas ao passado, que era como eu. Eu não tenho nem vergonha de falar.
Porque, glória a Deus, hoje eu tô limpa, tô livre disso, sou testemunha que dá certo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque eu tinha tanto medo, amadas, tanto medo, que tinha gente que queria me dar o carro para dirigir, e eu dizia, eu não vou dirigir aqui, tá louca, vou me perder. O GPS estava na minha mão. E o povo que chegou aqui há 30 anos atrás? Tinha GPS? Tinha tradutor? Jesus, esse povo abriu um caminho para nós. Eu sou agradecida por esse povo, de verdade. É através desse povo que hoje a gente tem portas abertas para ir limpar, amadas. Porque esse povo veio aqui e honrou o nosso nome. Honrou o povo do Brasil. Para que hoje a gente pudesse chegar aqui e ter essa oportunidade também. Tem pessoas que mudam de igreja, mas carregam sempre as mesmas reclamações. Nunca nada tá bom. Sempre tem defeito. Pois então a pobre é santa, tinha que estar no céu. Não é verdade? Meu pastor fala assim, como está o coração para pregar, Taira? Nervoso. Glória a Deus, que se você me dissesse que estava confiante, estava em paz, já podia subir para o céu. Sabe tudo, tá de boa. E toda vez que eu venho aqui, que eu pego o microfone, vocês podem não acreditar. Mas parece que eu penso assim, que tudo vai sumir da minha mente, eu não vou conseguir falar nada. Mas Deus dá graça. Continua dando graça, sim. E tem as pessoas que mudam de endereço, mas a mentalidade é a mesma. E aí tudo vai se repetir. Tudo vai se repetir. E é por isso que continuam presas no deserto. É como uma virada de ano, sabe? Dia 31 de dezembro, todo mundo, feliz ano novo. Nesse novo ano eu vou conquistar muitas coisas, vou escrever minhas metas, meus novos desejos, meus planos. Mas se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar as suas atitudes, é só uma mudança de página do calendário. Nada vai mudar. Sinto lhe dizer, vai ser o mesmo ano, ou até pior. O deserto tinha calor, tinha serpentes, tinha escorpiões, tinha areia. E a nossa vida é assim. Muitas vezes a gente vai ter que lidar com coisas que a gente não gosta. Trabalhar com coisas que a gente não gosta. Lidar com pessoas que a gente não consegue. Mas tudo nós temos que fazer como se fosse para Deus. E tudo nós temos que fazer como queríamos que fizessem para nós. Eu trabalhei muitos anos em hospital e eu tinha uma tese comigo assim. Todo paciente que eu atender durante o meu plantão, eu vou atender como se fosse um familiar meu. Porque eu não sei o dia de amanhã, meu pai, minha mãe ou eu pode parar aqui dentro e pelo menos eu sei que eu vou poder chegar em Deus e dizer assim, Deus, eu fui tão boazinha, pode pelo menos cuidar de mim aqui? Porque eu tô em crédito, né? Porque se eu não tivesse o crédito, como é que eu ia ter coragem de cobrar de Deus? Se eu tivesse sido uma pessoa ruim. Com aquelas agulhas assim. Dum, 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 dum. Então eu atendia todos com amor. E a Samara também trabalhava em hospital. E não é fácil, né? O hospital já é um lugar que o peso... Tu sai de lá assim, ó. E não vai levantando não, vai abaixando. Às vezes eu chegava em casa, sentava na beirada da minha cama, chorava. Aí aliviava. Porque o peso do hospital, a energia daquele lugar não é legal. Então o mínimo que a gente tinha que ser é luz naquele ambiente. Então, muitas vezes eu fugia um pouco do protocolo, né? Porque não podia, mas... Às vezes aí a gente pegava intimidade com os pacientes, aí contava que era crente, aí o paciente já pediu uma oração, oh meu Deus. E aí a gente se arriscava mesmo, mas eu não deixava de fazer não. Podia líder ver, eu falava. E a gente tratava as pessoas bem, com amor. E o deserto é assim, ele tinha essas coisas também. Mas no deserto também tinha uma nuvem durante o dia. Uma coluna de nuvem que protegia aquele povo do sol escaldante. E à noite, uma coluna de fogo. Porque deserto era
um intenso calor e um intenso frio. Agora pensem comigo. Aquelas pessoas andavam com a proteção de Deus durante o dia e com a proteção de Deus durante a noite. E ainda sentiam saudades de comer cebolas. Pode uma coisa dessa, gente? Saudades de comer pepinos. Eles viam milagres incríveis. Eles viam um cuidado diretamente de Deus e ainda tinham a audácia de reclamar. Eu não estou minimizando a gente, não. A gente pode reclamar porque a gente não está lá, não está vendo isso. Não. Nós ainda estamos vendo as coisas maiores. Eu vivi um deserto na minha vida. Alguns. Mas um deles foi quando eu decidi que eu queria um filho. Nós estávamos 7 anos casados. E comecei a tentar. Na verdade, já estava tentando, mas com 7 anos... Eu fui então no médico e recebi um diagnóstico de que eu tinha uma dificuldade para gerar. Não que eu não ia gerar, mas eu tinha uma dificuldade. E aquilo ali já me deixou assim, meu Deus, será? Será que eu vou ter? Eu tinha vários policísticos e então ele dificulta um pouco, né? Mas o médico dizia assim, tenha calma que uma hora você vai gerar. Uma hora vai gerar, isso aí não vai te proibir, um mês vai dar certo, tá. E nada, e passou um ano, nada, passou mais um ano, nada. Aí eu disse assim, não pode ser, vai lá, marido, vai. Vai tu agora, se consulta, vê se tá tudo certo. Chega meu marido em casa. Acho que a gente não foi escolhido para gerar, porque o meu exame também deu negativo. Os espermatozoides dele não tinham a caudinha, então os espermas eram mortos. E aí eu falei por isso que eu não engravido. Porque o médico disse que eu podia engravidar. A qualquer momento, mesmo com vários policísticos. E naquela época eu estava lá, na igreja do meu sogro e da minha sogra, as irmãs de coque, sabe? Como diz aquela música da Cassiane, 500 graus de puro fogo santo e poder. Era assim. E começou uma batalha no deserto. O deserto da infertilidade. E aí eu ia pro joelho, amadas. E aí eu lia a palavra. Aí eu via que Sara gerou. Aí eu ia lá e via que Ana gerou. Aí eu ia lá e eu dizia, e eu vou ser a Taira que vai gerar. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é um Deus que faz milagres. Ele não é um Deus que fez. Ele é um Deus que fez, faz e fará. Enquanto nós respirarmos, o nosso Deus continuará o mesmo. E aí vinha muitos irmãos, amada. E eu não vou dizer que foi fácil. Porque quando vem alguém na igreja visitar e eles ficam sabendo de algo assim, eles já querem ir lá e Deus te manda dizer que nananá e nananá. E era sempre comigo, que eu era nora do pastor, estava sempre lá à frente, então eles queriam chegar na família do pastor. Não é assim? Aí eles iam lá, eis que Deus manda te dizer que o teu varão está vindo. E eu dizia, oh, Deus vai me dar um filho homem. E eu vou ter um filho homem. E as pessoas iam lá e passavam mais um mês, tô grávida. Não estava grávida. E eu chorava. Lá na igreja chorava. Ai, Jesus. Até que um dia, uma outra igreja que o pastor era amigo nosso, ele estava recebendo de fora um pastor que ele ia fazer uma campanha de 3 dias de curas e milagres. E aí eu pedi pro meu sogro, nós tínhamos que pedir permissão para ir em outra igreja, tá? Era assim. É assim ainda. E ele falou, vamos lá. E aí nosso pastor ainda foi junto. E ele foi junto, agarrado nas ovelhas deles, para que nenhuma se perca. Era assim. E lá estávamos nós. Nós ganhávamos honra, né? Porque era uma família de pastores visitando outra igreja. E nós sentava bem lá na frente. Eu pensei, eita glória, eu tô mais perto do meu milagre. E aquele dia era uma terça-feira, eu nunca vou esquecer. Era uma terça-feira, dia 27 de maio de 2012. E era dia de futebol do marido. E eu pensei, Deus, não vai ser fácil, é futebol, enfim. Falei com ele, eu falei assim, amor, tu topas ir hoje lá no culto comigo? Ele nem hesitou. Tá bom, tá hora. Eita, eu pensei, é um sinal, vai dar certo. E aí eu ficava lá com a minha sogra durante aquele dia e eu fazia até musiquinha hoje, que eu vou receber o meu milagre, é hoje. E ela até preocupada, né, porque a gente coloca expectativa demais. Mas eu tava em Deus, amadas, em Deus. E a gente foi lá. E aquele homem pregou sobre José. E no final da pregação ele estava enfatizando a palavra perdão.
Porque José, de fato, ele foi traído pelos irmãos. Ele foi vendido pelos irmãos dele. Por conta da inveja, por conta de ganância, porque Deus tinha revelado um sonho para ele que os irmãos se prostravam para ele e os irmãos não aceitaram aquilo. Como que pode um menino desse, a gente vai se prostrar para ele? Não, vamos dar fim nele agora e vamos acabar com isso. E até quando querem te dar um fim, Deus faz disso uma vitória. E ele pregou sobre José e ele falou sobre o perdão. E ali eu fiz uma oração para Deus, sabe, amadas? Uma oração assim que... Eu disse assim, Deus, se existe algum lugar em mim que necessita liberar perdão, porque eu não lembro de todas as coisas, talvez estava lá no inconsciente, eu libero perdão. Eu não vim de uma casa onde era bem estruturada, sabe? Hoje, glória a Deus, meus pais conhecem a Jesus. O meu sim levou Jesus para minha família, amém? Mas naquela época não se conhecia muito bem, então eu vivia no lar meio... Outra horas boa, outra horas nem tanto. E talvez ali eu ganhei alguma mágoa, eu não sei. E naquela pregação eu falei, Deus, se existe algum lugar dentro de mim que eu preciso liberar perdão, talvez para a minha família ou para alguém, o Senhor tire isso do meu coração agora, porque talvez essa falta de perdão está impedindo do meu milagre chegar. Olha o quão sério é. E aquele homem estava orando sobre isso, sobre liberar perdão. E ele abençoou a igreja e já estava entregando o microfone. Quando eu disse assim, Deus, meu milagre. Como é que tá? Já tá? Ou não tá? Não vai ter nada aqui visível que a gente possa ver e ter a certeza? Aquele homem faz assim, meninas. Ele estava soltando o microfone. Aí ele faz assim. Esperem, não sai ninguém não. Era uma quadra de futebol. Quadra, porque estava sendo feito lá. Porque eram cultos diferentes, então tinha muita gente. O Espírito Santo tá pedindo para me chamar aqui na frente as mulheres que querem engravidar. E eu tava na primeira fileira e eu disse, eu não falei! Eu vim buscar o meu milagre, eu falei! E eu já corri lá pra frente. E sabe quantas mulheres foram lá pra frente? Só eu. Só eu. Aquele homem começou a revelar o meu diagnóstico. E ele disse assim, esse ali é o teu marido? O exame dele deu isso, aquilo? Vem cá também. Ele chamou uma mulher que estava sentada, pediu para ela botar a mão em meu ventre. E ele colocou a mão sobre meu marido. E naquele dia ali, a gente foi levado ao maior milagre das nossas vidas. Naquele dia ali, eu pude ver a mão de Deus sobre nós. Nós caímos no chão, pastora. Meu marido não acreditava nisso. E nós tentávamos nos levantar e a gente não conseguia, a gente estava preso. E aquilo ali fazia assim, até que eu vomitei. E eu vomitei de verdade sangue. E aquele mal saiu de dentro de mim. 30 dias depois, eu fui fazer um exame de gravidez. E eu estava grávida. Para a honra e glória do Senhor. E na gravidez, Deus me dá um sonho, dizendo que não era varão, era varoa. E que o nome dela era Bianca. Porque ela ia vir trazer pureza à minha vida. E a Bianca está aí para honra e glória do Senhor Jesus. Tem desertos que nós passamos na nossa vida. Tem deserto de frustrações. Tem desertos de cura. Tem desertos de restituição, de perdão. Tem deserto financeiro. Tem deserto de diálogo. Muitos desertos. Mas a pergunta é, como você tem passado pelo seu deserto? Como a música de Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ou como o povo no deserto, murmurando da sombra, murmurando do fogo, murmurando do maná que descia do céu, diretamente do céu. Porque todo mundo quer chegar a Canaã, todo mundo quer chegar na vitória, todo mundo quer chegar no milagre. Mas poucos querem aprender e desfrutar do caminho.
Como você atravessa o seu deserto? Qual o deserto que você está passando? Você tem passado pelo deserto comparando a sua vida com pessoas do Instagram que você nem conhece? Porque é muito fácil eu olhar para o Instagram de uma pessoa e tá tudo lindo, a foto tá linda, o carro tá bonito, mas o coração tá destruído. A casa tá uma bagunça. A pessoa não sabe nem quem ela é, não tem mais identidade. E aí quem fica se comparando com eles perde a identidade no caminho também. Porque é tanta comparação que você acaba perdendo quem você é, amada. Você perde o seu nome. Não se perca no caminho. Não deixe as distrações roubar você do que Deus tem para sua vida. Deserto é um lugar de silêncio. Não é lugar de barulho. Deserto é lugar de solidão. Mas é uma solidão de pessoas, mas de aproximação com Deus. Deus, Ele quer ter um momento contigo. Ele vai te levar ao deserto para Ele ter intimidade contigo. Não é para ser à toa, não. Ele nos humilha, mas Ele nos aprova. Ele nos exalta. Mas o foco, amadas, é você se doar para Ele. É você se revelar para Ele, para que Ele se revele cada vez mais a ti. Que voz tem ocupado a sua mente? A voz da promessa? Ou as vozes das murmurações e da reclamação? Porque a voz que você alimenta é a voz que determina o seu futuro. E é aqui que muitas vezes o nosso coração é revelado. E é em meio às provas que Deus vê o coração grato e ingrato. O problema de Israel nunca foi falta de milagres. Eles viram o mar se abrir, viram o maná cair, viram água sair da rocha, mas mesmo assim preferiram ouvir a voz da incredulidade. Até Moisés, em um momento, foi afetado pelo ambiente. E isso serve para nós. Para nós que às vezes já achamos que estamos tão cheios, tão sábios. Moisés foi afetado por aquelas vozes. Em Meribá, Deus manda Moisés falar com a rocha. E Moisés, talvez atormentado pelas pessoas que estavam ao redor dele, falando ao redor do ouvido dele, só reclamando, ao invés dele falar e fazer o que Deus tinha falado para ele, ele bateu. E Deus ali, ele se endurece com Moisés. Se endurece com Moisés e muitas vezes é o que acontece com a gente se deixa contaminar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que é muito importante a gente saber com quem nós estamos atravessando o nosso deserto. É muito importante com quem nós estamos nos dando as mãos, para que isso não venha nos contaminar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez coisas vão começar a acontecer na sua vida a partir de hoje, porque hoje é dia de entrega. Hoje é dia que você está falando com Deus, entendendo que você está no deserto, que não é porque o deserto é a pior coisa da sua vida. Você está no deserto porque Deus tem um plano contigo após o deserto. Existe um agora após o deserto. Existe uma promessa após o deserto. Então coisas vão começar a acontecer. Talvez aonde você estava, Deus vai te tirar e vai te colocar em outro lugar. Pessoas que estavam com você, Deus vai tirar e vai colocar em outro lugar. E não é porque Deus quer danificar fulano ou danificar ciclano. Deus quer abençoar ele também. Mas é que juntos talvez não vai dar certo, porque cada um está vivendo o seu deserto. O seu deserto está sendo diferente do dele nesse momento. E para você não se perder em meio a esse caminho, Deus vai começar a fazer algumas mudanças e está tudo bem. Talvez depois daquele deserto as pessoas voltam a se encontrar novamente. A questão é como você tem passado no seu deserto. É sofrido, mas deixa eu te dizer, vai valer a pena. Cada lágrima vai valer a pena.
Cada joelho no chão vai valer a pena. Vai valer a pena. Caleb e Josué. 2 homens que estavam vivendo no meio daquele povo por 40 anos. E não deixaram se contaminar pelas vozes que eles ouviam. Viviam no meio do povo, mas não estavam com o povo. Viviam no meio das murmurações, mas não eram murmurações que afetavam eles. Deus manda 10 espias ver a terra prometida. E enquanto esses 10 espias voltavam dizendo, não dá. 2 disseram, se Deus prometeu, nós vamos entrar. Todos viram os mesmos gigantes. Todos caminharam pelo mesmo deserto. Todos comeram do mesmo maná. Mas apenas Josué e Caleb enxergaram o mesmo problema através dos olhos da promessa. Que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos. E que nós conseguimos andar com olhos espirituais, com ouvidos espirituais e menos olhos carnais, menos ouvidos carnais, menos bocas carnais. Que a nossa boca venha falar mais de Deus e dos feitos dele nas nossas vidas. Que as nossas bocas venham abençoar mais. Eles entenderam que gigante nenhum é maior do que um Deus que abre mares. Eles não permitiram que a voz da maioria fosse maior que a voz de Deus. Quantos sonhos são mortos por conta da voz da maioria? Quantas vezes a gente desiste de chegar aonde a gente quer, porque muitos dizem que tu não vai conseguir. Isso ali não é para você. Vai por esse caminho que é mais rápido. Ei, o caminho mais rápido nem sempre é o caminho que te leva à promessa. Não pule etapas. Não pule etapas. Está demorando, filho. O documento está demorando de chegar. Oh, aleluias. Não perca a fé. Se ele prometeu, vai chegar. Em nome de Jesus, Cíntia. Sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. Deus vai derramar grandes bênçãos. Eu declaro que a tua família, a tua casa um dia receberá esse documento em nome de Jesus. Porque Deus é contigo, tu é filha fiel, tu é serva fiel dele. Aleluias, aleluias. Às vezes a maioria que está falando alto, mas é a minoria que está ouvindo o céu. Não escolham estar na maioria, amados. Grupos não vão te levar a nada. Profissões, nomes não vão te levar a nada. Conquistas terrenas não vão te levar a nada. E quem aprende no deserto não precisa ter medo de Canaã. Chegou até aqui? Entra, amado. Já está aqui mesmo. Faça que nem eu fiz. Eu sofri ainda 2 anos. 2 anos eu aceitei viver uma depressão na minha vida. Porque todo dia eu não acreditava que eu estava vivendo aqui. Eu não gostava de viver aqui. Mas teve um dia que eu disse assim, pai, eu não aguento mais lutar com as minhas próprias mãos. Eu não aguento mais. É nadar contra a maré, não está dando certo. Me toma por inteiro porque eu sou teu. Eu sou tua, Senhor. Faça de mim o que tu quiseres. E foi quando eu vim parar aqui na CIA. E Deus começou uma nova história para minha vida. Deus me deu pessoas, me deu família, me deu amigas. Me deu um pastor, uma pastora que cuida de nós. Me deu trabalho, bastante trabalho para me ocupar essa minha mente e não dar espaço para vozes. É isso, amada. Se ocupe. Se ocupe com aquilo que vai te levar ao céu. Não se ocupe só com coisas terrenas. Nós precisamos trabalhar sim. Porque nós precisamos conquistar o nosso pão. Entenda uma coisa. A prova nunca vem para te promover.
e sim para revelar. E revela não só você, mas Ele se revela a você. O Egito é o lugar de onde Deus nos tira. O deserto é o lugar onde Deus nos transforma. Canaã é o lugar para onde Deus nos leva. Não morra na escola tentando voltar para a prisão. Eu não sei de fato qual o deserto que você está atravessando. Eu não sei se você já conseguiu passar pelo mar. Eu não sei em qual etapa você está. Eu não sei se você já passou do deserto. Talvez você já passou de um, agora está entrando em outro. Porque ele fala que no mundo tereis aflições. Não é no mundo tereis só paz. No mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Eu quero que nessa noite, hoje, você possa entregar para Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero que nessa noite declarar a vocês que vocês sejam Calebes e Josué, que não se contaminem. Não importa o que está acontecendo. As portas estão se fechando, os caminhos estão se estreitando, mas vocês estão focadas na promessa. Vocês estão focadas no milagre. Vocês estão focadas na chegada. Entrega para Deus o deserto que vocês estão passando. Não passem sozinhas, não. É hora de intimidade com o Senhor. O Senhor quer conhecer o coração de vocês, sondar o coração de vocês. É em vão tentar lutar sozinhos. Vocês não vão ganhar méritos. E méritos mundanos, nomes mundanos não te levarão ao céu. Sinto lhe dizer. Vai ficar tudo aqui. O carro vai ficar aqui. A casa vai ficar aqui. Os celulares vão ficar aqui. As marcas de roupas vão ficar aqui. Mas a vida eterna será eterna. Será para aqueles que não desistiram. Oh, Jesus, nós te entregamos, Senhor. Te entregamos nessa noite, ó Deus, os nossos corações, Senhor. Ah, Jesus, porque Tu sabes, Senhor, cada deserto que as Tuas filhas estão passando. Deus, eu não sei, mas Tu sabes. Se for cura, Senhor, traga cura em nome de Jesus. Se for libertação, que elas sejam libertas em nome de Jesus. Fala com eles, amada. Ele quer ouvir a voz de vocês. Se quiser falar em línguas, aqui é o lugar de falar. Vocês estão na casa do Pai. Oh, Jesus, traga restauração, ó Deus. Traga entendimento, Senhor. Não abandone as Tuas filhas, ó Pai. Faça elas sentir a necessidade de estarem contigo em todos os momentos. Jesus, que elas consigam perceber que elas estão sendo lapidadas, que elas estão sendo provadas, Senhor, para serem aprovadas, ó Deus. Ah, Senhor, dá a elas um entendimento, ó Pai. Coloque, ó Pai, mais desejo no coração das Tuas filhas de Te servir, Senhor, de Te buscar, de ser palavra no meio das outras vozes, ó Deus. Palavras de mansidão, palavras de bênção, de cura. Oh Deus, fortaleça o coração das Tuas filhas, Senhor. Oh Jesus, eu quero chamar a Dani aqui agora. E se você sente que você precisa de algo especial ainda nessa noite, não saia daqui sem receber a sua bênção, amém? Se você quiser, aqui é o momento. Se você quiser vir aqui na frente, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Você não está aqui à toa, o Espírito Santo te conduziu neste lugar. Há um chamado, há algo para ser liberado do céu. A Dani vai estar aqui conduzindo essa oração. Não perca essa oportunidade, amadas. Não saiam daqui sem receber.